A nossa vida é um mistério. É um mistério que nós estamos tentando decifrar, mas para decifrar esse mistério da vida, nós temos que aprender a subir vibratoriamente mais alto do que a nossa mente. Porque a nossa mente não é capaz de entender quem somos nós. Não é capaz de entender o que nós somos. Porque nós, já falei muitas vezes, nós não somos corpo, nós não somos pensamento, e tem que buscar o que nós somos, porque na nossa mente, na linguagem da nossa mente, não tem definição que explica o que nós somos. Para você saber quem você é, você tem que vivenciar esta descoberta. Você tem que vivenciar esta revelação misteriosa. E eu estou usando a palavra misteriosa de novo, porque a nossa mente não é capaz de entender o que nós somos. Enquanto nós buscamos as respostas na mente, sempre as nossas respostas vão ser dúbias. Sempre as respostas vão ser incompletas ou com duplo significado. Deus fez a vida de tal maneira que você pode desfrutar de toda a criação dele, pode desfrutar com a sua mente, sim, mas pode desfrutar só a criação, só aquilo que é manifestado. Você não pode entender Deus. Você não pode entender com a mente o que é Deus. Mas tem uma outra coisa. Como você também não pode ser entendido pela sua mente, então, mas você existe, então você pode sentir Deus. Você tem que ter experiência de contato consciente com Deus. E isso que nós fazemos na meditação. A meditação não é para você ter um bem-estar ou melhorar alguma coisa, embora que melhora, embora que tem esse efeito de melhoria gigante em todos os aspectos. Mas, para entender o que nós somos, nós temos que vivenciar, temos que ter momentos de espiritualidade, que também isso, tá vendo? Não dá para explicar o que é espiritualidade. Alguém pode me explicar, por favor? O que é espiritualidade? Você vai buscar na tua mente 1001 palavras para poder explicar o que é espiritualidade, e que nem os poetas você pode conseguir mais ou menos deixar entender o que é espiritualidade. Só que você não vai conseguir explicar de fato, como se diz cientificamente, o que é espiritualidade. Porque a espiritualidade é uma vivência consciente da eternidade. A espiritualidade é vivência consciente da eternidade. Nós temos a eternidade dentro de nós. Isso já foi escrito diversas vezes nas Escrituras Sagradas. Isso foi falado por
pelos santos, isso foi falado pelas pessoas consagradas por Deus para transmitir a sua mensagem. Então, com outras palavras, nós temos que sentir, não pensar, não raciocinar, embora que você deve pensar, deve raciocinar, deve esgotar todas as possibilidades da tua mente e deve chegar sozinho a uma conclusão consciente, que a tua mente não pode explicar o que é espiritualidade, o que é consciência, o que é espírito. Todo mundo usa esta palavra espírito, porque a alma, a minha alma, porque tem alma, tem espírito. É muito fácil falar isso. É muito fácil, mas quando você vai na busca mais sutil para descobrir a verdade, você vê que você sai de lá de mãos vazias. Tem que fazer um esforço interior para sentir. Então vamos analisar agora o que é esforço interior. Que tipo de esforço eu tenho que fazer? Então a resposta é uma única resposta. Conseguir chegar a um estado de alma, um estado de espírito, onde a gente não precisa usar a mente. E isto é uma coisa possível. Isto é uma coisa possível. Muita gente experimentou isso. Eu experimentei isso muitas vezes. Mas isso não é segredo. Isso não é segredo para algumas pessoas. Isso é uma coisa aberta para qualquer pessoa no universo. Simplesmente, quando você chega num estado evolutivo de amadurecimento do espírito, você começa a subir acima das vibrações da mente. E você já entra num campo invisível no qual você sente. E esse sentimento que eu estou falando, ele é muito comum. Todo mundo usa. Todo mundo sente e ninguém dá bola. Por exemplo, amor. Muita gente sente amor. Sim, tem gente que não sente amor. Tudo bem. Ainda não sente. Mas a maioria sente amor. Você pode explicar o que é amor? Difícil. Só em palavras poéticas você pode explicar. E deste jeito, nós temos os grandes desafios da nossa alma que Deus nos dá na nossa encarnação para nos enfrentarmos a nós mesmos. São coisas sutis que ultrapassam muito a nossa mente e nós tentamos decifrar, nós tentamos interpretar com a nossa mente e no fim nós nos frustramos completamente porque são vibrações que vêm do nosso passado, são vibrações que são muito além da mente. Vibrações tipo amor, inspiração, coisas ligadas com o espírito. Então, a natureza nos criou, quer dizer, Deus nos criou com o nosso karma de tal maneira que o karma nos obriga
nos obriga a buscar respostas profundas sobre nós mesmos. E enquanto você fizer a busca com a mente, isto dói. Enquanto você insistir de usar a mente, você vai sentir dor e sofrimento, porque Deus não criou o ser humano para sofrer. O sofrimento é cura daquele que se afastou de Deus. Assim dizem os grandes sábios. Eu sei que eu estou falando palavras um pouco abstratas demais, mas nós já chegamos a este ponto. Todos aqui que estão já chegaram a este ponto. E tem que falar sobre isso para você ter a coragem e a vontade de superar a tua mente. Porque na tua mente, na tua lógica, não tem respostas. Aliás, tem respostas dúbias. Tem respostas sempre com dois ou mais sentidos de interpretação. Mas não dá não dá a verdade. Não fala para você a verdade. Vocês lembram que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E isso, passaram-se 2000 anos e vocês viram como a humanidade interpretou isso. Eles começaram a acreditar que o corpo de Jesus é o caminho, o corpo de Jesus é a verdade, e o corpo de Jesus, de alguma maneira incompreensível, é a vida. Então, criaram nova confusão que permanece na mente e não é nada disso. Jesus, para falar isso, ele alcançou profundamente a sua realização espiritual. O que quer dizer isso? Quer dizer que o eu dele se fundiu com Deus. E ele falou: o Pai e eu somos um. Ele falou muitas vezes isso. O Pai e eu somos um. E isto era verdade, isso é verdade. Mas o grande problema é que nós temos o mesmo eu que ele. Nós somos as mesmas. Ele é filho de Deus, nós também somos filhos de Deus. Então, o eu dele que falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, nós também podemos falar isso. Mas não falar com a mente, porque aí seria mentira. Porque a tua mente não é o caminho, a tua mente não é a verdade e a tua mente não é a vida. Mas o teu eu é. O teu eu é a verdade. A verdade está embutida no teu eu. O caminho para alcançar esta verdade começa no teu eu e termina no teu eu. Está no teu eu. E a vida seria Deus. Deus. É o teu eu. Quer dizer, o teu eu, na sua forma pura, sem mistura da mente e do corpo. Ele é raio de Deus. E isto que nós devemos descobrir realizando o nosso karma e meditando profundamente para nós compreendermos a nós mesmos. Tem que meditar muito profundamente e abandonar a mente. E sabe o que significa abandonar a mente?
significa extirpar o ódio de dentro de você, tirar o ódio, não permitir pensamento de ódio, não permitir pensamento de inveja, não permitir sentimento de maldade. Por isso que foi falado, ama o próximo como a ti mesmo. Somente o amor. Se você não consegue amar, tudo bem, você não consegue. Paciência. Mas você consegue não emanar de você ódio. Elimina o ódio de você. Elimina a inveja de você. Elimina as críticas, porque críticas também é ódio e é maldade. Por isso Jesus falou, não julgar o próximo, julgar somente a si mesmo, porque você não tem condições de julgar. Julgar significa utilizar o pensamento e cair no nível do pensamento. E o nível do pensamento é carnal. O nível do pensamento é longe de Deus, afastado da verdade. E nós queremos descobrir esta verdade, descobrir e sentir a verdade dentro de nós. Nós devemos descobrir a verdade dentro de nós. E isso não é uma obra muito fácil, porque a nossa mente é extremamente poderosa. A nossa mente é muito, muito complexa e muito vasta. E ela consegue, desculpa que eu vou usar a palavra, a nossa mente é diabólica. Ela pode ser. Não é que ela pode ser diabólica. Ela pode se mostrar muito sutil, muito agradável, muito simpática, muito tudo aquilo que você imagina, mas na realidade por trás está escondido o egoísmo, está escondido o ego, está escondido o orgulho, está escondido a vaidade. Os grandes mestres falam que a humildade é a virtude dos deuses. Então nós devemos buscar conscientemente a humildade. E isso é um trabalho que você deve fazer no dia a dia, não na reunião. Na reunião você não fala nada, então não tem orgulho nenhum. O problema é quando você começa a falar. Analisa bem o que você fala. Toma cuidado o que você expressa. Toma cuidado o que você manifesta. Porque se você manifestar orgulho, maldade, etc., pronto, você criou mais um karma. E este karma um dia tem que ser superado. Quando você cair de joelhos diante de Deus, eu estou falando assim, não digo fazer isso fisicamente, estou falando intimamente. Quando você cair de joelho diante de Deus e baixar a tua cabeça, como Pedro falou, baixa a tua cabeça diante da mão poderosa de Deus, para que ao seu tempo ele te exaltará. Quer dizer, Deus vai te exaltar, Deus vai te levar para a luz quando você, sinceramente, se despir da vaidade, despir da tua roupagem humana, falsa. Não, humana pode também não ser falsa, mas nós sabemos que as pessoas usam a falsidade e a mentira com a maior facilidade.
só para defender o ego. Ah, não fui eu não sou culpado, eu não fiz nada. E, na realidade, o culpado de tudo é você. Se você, se você pensar bem nas suas atitudes, você pode mudar muito, muito a tua vida. Porque o culpado é você, pelas suas atitudes, pelo seu ego, pela busca da satisfação dos sentidos físicos. E o pior de tudo é busca do prazer. Olha, Deus criou o prazer. Ter prazer não é crime. Ter prazer não é, não é pecado. Não é pecado sentir prazer. O pecado é se apaixonar pelo prazer. E depois, falsamente, ir em busca do prazer. Não ir em busca das coisas nobres que trazem prazer, mas ir em busca de sentir o prazer. Isso é outra coisa. Pensa nisso. Você tem pensamento para isso, para pensar isso que eu estou dizendo agora. Entenda o que quer dizer ir em busca do prazer. Nós devemos saber abrir o nosso coração para Deus, a permitir que o amor divino, o amor do infinito, este amor que nos criou como seres humanos, que este amor penetre em nós. É melhor dizer amor da Mãe Divina. Talvez dá para entender melhor. Se tiver alguma pergunta, ou se alguém quiser acrescentar alguma coisa, eu seria muito grato. Vou deixar vocês meio minuto para pensar. Ari, Sim, se Jesus tivesse falado essa frase que você mencionou, eu e o Pai somos um, ou eu sou a verdade. Se tivesse falado isso hoje, ninguém teria entendido do mesmo jeito que não entenderam faz 2000 anos. sim, tudo Por bem. que ele falou dessa maneira tão difícil, Porque, e numa porque época que ninguém entendia? esta maneira tão difícil é maneira global para resumir toda a verdade do universo em duas, três palavras. Ele falou verdade. Ele não errou com aquilo que ele falou. Ele falou verdade. Nós humanos não soubemos interpretar. Não soubemos interpretar as palavras dele. E fizeram com isso religiões, como chama? Enfim, desviaram todo o conhecimento, a essência do espírito foi desviado, a essência do espírito foi desviado. Porque hoje, primeira coisa, não é totalmente verdade o que você falou, que se tivesse falado hoje, ninguém ia compreender ele. Não, hoje já tem gente muito evoluída que ia se compreender. Não todos,
Talvez uma parte, novamente, se ele viesse aqui e fizesse milagres, iam se impressionar mais dos milagres e não iam novamente entender muito as palavras dele. Mas durante 2000 anos, a humanidade aprendeu um pouco. Então, vale a pena buscar a verdade. Ora, você pode parar o teu tempo, o teu pensamento e dizer: Deus, eu quero saber a verdade. Por favor, me ajuda a entender, a revelar a verdade. Porque, na realidade, eu sou um mistério para mim mesmo. Com tanto avanço de aviões, de tanques e de bombas, de bomba atômica, bomba hidrogênio, chegamos até Marte. Não, já conseguimos sair do sistema solar. Tanta tecnologia, ainda nós não sabemos o que é o nosso eu. Não sabem, simplesmente não sabem. Eles procuram o nosso eu no corpo físico. A ciência acredita que o eu é um produto químico, é um movimento, uma mistura química que produz sentimento de eu. Eles acreditam que ácidos, como se chama? Como? Não. Ácidos, enfim, os princípios da vida, que eles produzem quimicamente a inteligência. Que a inteligência é coisa artificial produzida por movimento químico. E por isso estão procurando no lugar errado. Estão procurando no lugar errado. Não tem como. Só quando vão procurar no lugar certo, que é o lugar certo é fora da mente e fora da matéria, no abstrato, onde o nosso espírito de fato vive, onde nós somos de fato os seres eternos, no plano espiritual, que é um plano invisível para os olhos humanos. Vocês sabem que os nossos olhos podem ver só uma certa gama de cores. Começa de infravermelho e vai subindo, chega até violeta e até ultravioleta. Os nossos olhos não conseguem ver infravermelho e não conseguem ver ultravioleta. Mas os aparelhos científicos conseguem facilmente identificar o infravermelho e o ultravioleta. Quer dizer, existe cores ultravioleta, existe cores infravermelhos que o ser humano não consegue ver, mas existem. Então, do mesmo jeito, o nosso espírito é invisível para os sentidos físicos. Nós conseguimos sentir e vivenciar, não, sentir. Nós conseguimos sentir aquilo que os sentidos físicos nos transmitem. Até a gama desde o tato até a visão. Tem olfato, audição, tudo que está no meio. Quando a vibração sobe acima dessa vibração, que é mais ou menos 14, 15 mil hertz, o ouvido já não ouve mais. Tem no YouTube experiência, você pode entrar e ver e fazer esse teste.
até que a vibração no teu ouvido consegue ouvir. Mas um cachorro consegue ouvir muito mais. Só que nós não conseguimos. Então, o espírito é a mesma coisa. Nós somos conscientes apenas no plano material. Quando a vibração sobe até a alma ou o espírito, tudo fica invisível. Mas isso não quer dizer que não existe. Isso existe. Então tem que buscar no invisível. Nós somos invisíveis. Nós não somos corpo, nós não somos mente, nós não somos sentimento, mas nós sentimos o sentimento muito forte. Para nós, uma decepção amorosa, por exemplo, é um desastre. E, na realidade, fisicamente não acontece nada. Não muda nada. O teu corpo físico não sente nada. Mas você sofre muito quando teve uma decepção amorosa, invisível, sutil, e só você enxerga isso. E um vidente pode enxergar. Então, nós temos que nos conscientizar que existem mundos invisíveis que fazem parte da nossa personalidade. Assim como a ciência descobriu este fator nas cores, no som e em outras vibrações. Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa meditação. Se alguém quer fazer uma pergunta, por favor, faça. Liga o seu microfone e faça. Se não, não tem problema. Zay, Engavete. Sim, se tudo isso está escondido, não tem uma razão? sim. Tem uma razão suprema. Tem uma razão suprema. Tudo é verdade, tudo tem razão. Mas esta razão você só pode entender quando você superar completamente a tua mente e não buscar a resposta na mente, que lá não vai, você não vai achar.